igual eu vou colocar aqui, a Celesc, aí aqui ele fala sobre haver isolado os outros cabos, pode ser qualquer cor, tá? Por isso que eu coloquei a Celesc aqui, ó, que é a nossa região. A Celesc, ela diz o seguinte: os cabos deverão ser devidamente identificados através de cores de sua isolação. A fase A, preta, fase B, branca ou cinza, e fase C, vermelha. E neutro, azul claro. Então a Celesc, ela aceita como fase, se eu saio de uma casa trifásica, de um apartamento trifásico, sempre vai ser fase A, preta, fase B, branca ou cinza, e fase C, vermelha. Você pode olhar, no prédio está lá, preta, branca e vermelha. Isso são as três fases. Por que a Celesc faz isso? Porque essa rede que está aqui embaixo, ela deve ser balanceada. Porque se isso não acontecer, a corrente que passa numa fase muito excessiva, o cabo vai aquecer e ela vai formar uma barriga. Por isso eu tenho que tentar manter um equilíbrio. Nem todas as casas são trifásicas, concorda comigo? Tem casa mono, é raro, só prédio realmente. A não ser que você tenha muito ar-condicionado, muita carga, tal, aí é trifásica para residência. E aí eu tenho que ligar cada residência numa fase, ela vai ficar maluca. Então eu preciso balancear essas três fases. Isso é primordial. Por isso das ondas, tem algumas máquinas que ela aceita trifásica, ela só aceita essa sequência também, né? No caso, a sequência do disjuntor ali que vem uma tem que ser o primeiro do ordem, né? Ah, sim, porque, olha lá, é a dica que eu estava lá naquela máquina de 60K, ô Diego, não funciona, tem um relezinho aqui de fase, sequência de fase. Porque o compressor tem que girar sempre no mesmo sentido. E eu pego esse compressor e coloco essa condensadora em uma casa ou uma residência que está invertido, eu tenho um relé de sequência de fase dentro da fonte que não deixa ligar. Aí eu tenho que ir lá no board e inverter a fase. Mas nem sempre o vermelho está dentro de uma indústria, porque a indústria chama para ela um transformador, uma subestação, coloca o transformador dela e ela não faz essa sequência, ela faz o que ela quer. Padrão, né? E aí a Conde não aceita, porque eu tenho lá dentro um relé de sequência, não é falta de fase, é sequência e falta, né? Os dois. O disjuntor, olhar o que está entrando no disjuntor. Na verdade, não. Na verdade, você não adianta ir pela cor, você tem que ter um fazímetro. Nós temos aí. Então, existe, você coloca lá, ou ele gira para a direita ou ele gira para a esquerda. Tá certo? Existe um fazímetro. Chama fazímetro. Nós temos. Ele vê a fase correta. Tá certo? Aí você colocou lá e está girando ao contrário. Inverteu, ele gira ao contrário. Aí você liga a fonte. Trazendo na prática, tem máquina que não tem relé de fase. Né? Eu vi na GRI, né? A GRI tem. Tem. Aquela foi A Eugene não tem. A Eugene não tem? Aí o que acontece? O compressor da Eugene, ele não pode girar ao contrário. Se girar 3, 4 minutos ao contrário, ele vai quebrar. Né? Então, qual que é o... Trazendo para a prática, um exemplo prático, macete. Espeta o manômetro e liga a máquina. A pressão ela tem que baixar. Quer dizer que ele está funcionando. No sentido correto. No sentido correto. Se a pressão ficar estagnada ali, até pelo barulho do compressor, tu vai ver que está errado. Ele começa a se vibrar todo, está errado. Aí já vai saber, opa, está em fase invertida. Olha só. É só o compressor ou o ventilador também? Só o compressor. O ventilador não tem lá. Porque o ventilador é monofásico. E ele tem um capacitor, ele vai sempre girar no sentido. Mas existe uma ligação que faz no ventilador que ele inverte a rotação. Isso, já tem que Em alguns ventiladores tem que observar isso aí. Tem até uma máquina da Midea que veio um lote, que aquelas barrilzinhos que ela insuflava para dentro, não saía o vento para cima. Sério? Aí o vento ia para dentro dela e saía pelos lados, mas está errado. Sim. Aí tinha que inverter 2 fios do capacitor, tirar o comum e lá no É o 5 e o 6. Isso. Aí ele gira para o outro lado, aí sai o vento para cima. Então tudo isso a gente tem que entender. Por isso que a gente tem que entender o porquê das coisas. Aí o cara vai olhar, pô, ligou o ventilador. Mas cara, ligou o ventilador para baixo, não ligou para cima. Entendeu? Todos e o os compressor, aspectos tem que olhar. o cara vai lá no compressor, lá na contadora, às vezes está fazendo um teste, liga, pá. Não, o compressor tá bom. Mas peraí, está invertido a fase. Ele só roncou, né? Ele só roncou. Entendeu? E tem compressor que ele quebra as palhetas internas, ele ronca tudo bonitinho e a pressão fica parada. Ou seja, ele está rodando, mas ele não está comprimindo.
Entendeu? Qual que é o papel do compressor? Comprimir o fluido refrigerante, bombear para frente. Então, às vezes a pressão fica parada. Já aconteceu comigo. Com a pressão fica parada, cara. Os dois, numa 60.000, por exemplo, consegue fazer as duas leituras. Pô, ligou a máquina, o compressor rodou, o ventilador, tudo bonitinho e a pressão lá, 200. Que merda. Entendeu? É o compressor que quebrou. Mecanicamente. Um compressor, eu tenho uma foto de um compressor rasgado assim, aberto. Ele tem a parte elétrica e tem a parte mecânica. A parte elétrica é o que faz funcionar eletricamente. As bobinas, né? Bobinas e tudo mais. E a parte mecânica, que é o que faz comprimir o gás, entendeu? Então, ou ele queima eletricamente, ou ele queima, ou ele estraga mecanicamente. Aproveitando que eu já vi também, então muito pessoal mexe com o compressor, às vezes ele raspa a tinta, ajuda alguma coisa ou não ajuda? Raspar para no dia, quer dizer, fazer barulho eles não sabem, ele tem que raspar ali para sim, vai fazer o teste de continuidade. É para ver o aterramento? Isso. Porque o compressor ele tem um rolamento aqui, a parte elétrica dele é umas bobinas, né? Então, essas bobinas elas não podem conduzir para a carcaça, para a massa, que a gente chama. Então, por isso que lá tem os 3 pinos do compressor, o cara bota a ponteira num e dá uma raspadinha na tinta dele para ver se está conduzindo. Pode ser até mesmo no próprio cobre, no próprio tubo de cobre. Se estiver apitando, o compressor do cobre. Não pode estar em isolação nenhuma. Nem no trifásico, nem no monofásico, nem de 7 a... Eu para mim que estava dando continuidade o vazio. Qualquer pino daquele, com a carcaça, com terra, que estiver apitando, não pode dar. E entre eles, Entre eles tem não, que dar. mas aí entre eles depende se é monofásico ou se é trifásico. Se é trifásico, não pode. Sim. Aí Se tem é grupos de monofásico, bobinas. tem que dar. Tem que apitar. Se é monofásico, ele tem que apitar porque ele tem bobina dentro. Aí, qual que é o macete de ter isso na cabeça? Fácil. Temos um compressor trifásico. Entre aqui fase 1, fase 2, fase 3. Vamos pensar assim, se eu pegar 2 fases e encostar uma na outra, o que dá? Curto. Então, num compressor trifásico, se estiver apitando, não pode de jeito nenhum, não pode. Trifásico. Então tu já mata, então tu já sabe que o trifásico não pode, aí tu sabe que o monofásico pode. Tem que. Entendeu? Então, trifásico, apitou aqui entre eles e já era, pode condenar o compressor virtual. Então é assim, ó, motor. E se ele é mono, ele não pode ter na carcaça. Nenhum deles, mono e tri, nenhum deles pode dar para a carcaça. Motor trifásico. O motor trifásico, eles são 3 grupos de bobina. Então vai pelo fechamento. Se eu fecho em triângulo, é uma tensão. Por exemplo, 220 volts. Se eu fecho em estrela, ele vira 380 volts. Então, geralmente, o motor trifásico, o compressor trifásico em 380, internamente ele é isso aqui, ó. Eu tenho os 3 fios somente. Porque ele está fechado em estrela. Olha 1.0 aqui. Então, dentro do motor, sai só 3 cabos para fora, porque internamente ele é fechado assim. Se eu fechar ele em estrela, em triângulo, aliás, que você faz, o que você faz? Você pega esse aqui e faz isso, pega esse aqui e faz isso, e pega esse aqui e faz isso. Aí eu fechei triângulo. Aí aqui é 220 volts. E aqui 360. Então, o fechamento já está interno. Por isso que, se eu pegar aqui carcaça, agora se eu pegar aqui, vai dar ele aqui. Porque ele está fechado em estrela. Entendeu? É o bobinamento. Eu posso fazer entre aqui e carcaça. Não pode dar. Aqui carcaça. Não dá. Mas se eu colocar aqui, eu tenho que medir. E aqui eu tenho que medir. O monofásico já é outra coisa. Certo? Vamos fazer um breakzinho. Só uma dúvida, seu disjuntor. O disjuntor não está ali, mas no caso ele tem que ser aquele curva C? Disjuntor C? Então, o que acontece com o disjuntor? Curva B. A curva B tem que ser C. Por quê? Como funciona o motor elétrico? Você energizou esse motor
a corrente do motor, ele vai de 6 a 7 vezes a corrente nominal. O motor, quando você liga, na partida, você ligou, ele é para 10 amperes. Ele vai dar um pico porque ele está parado e ele tem que sair. Então ele chega a 7 vezes, ele é 10, ele vai a 70 amperes. E o disjuntor, ele tem o acionamento magnético e o acionamento térmico. A curva B é 3,5, 3,5, que é para lâmpadas, para cargas resistivas. Então, quando você liga uma lâmpada, ele não vai ter uma grande partida. Agora, a curva C é para 7 vezes a corrente nominal, é utilizada para motores, porque ele parte. E o curto-circuito é considerado um curto-circuito quando a corrente chega a 12 vezes a corrente nominal. Quem aciona é a bobina do magnético. Tem que ter uma corrente alta para formar um campo magnético e atrair esse eletroímã para poder desligar o B também. O B também. Ó, só falta o capacitor. Com 10 minutos já acaba o capacitor. Então vamos para o capacitor. Que é rápido. Então, ok? Aqui são as formas construtivas e aqui as tabelas de corrente. Pena que a gente... Aqui é mais complexo, é categorias. Conforme as instalações, ó, na parede, eletrocália, eu tenho as classes B, C, tá? Aí eu vou na tabela lá, na tabela B, C, eu tenho as correntes. 2 cabos carregados ou 3 cabos carregados. B1, ó, B1, B2 e assim por diante. Tá certo? Então isso precisa fazer pesquisa. Isso aqui é só para vocês saberem que existe essas coisas. E aí a associação de capacitores, que eu acho interessante, né? Que capacitor, que é a capacitância, nós vimos lá que é Faraday, e nós temos a fórmula. Né? Capacitância é igual a carga armazenada, por quê? Capacitor, ele faz o quê, pessoal? Qual a função do capacitor? Armazenar tensão. Por isso que quando os caras brincam, põe o capacitor na tomada e joga pro colega segurar, e ele pega, ele toma um choque, mas isso é muito perigoso. Isso acontece várias vezes. Tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece, você pode morrer. Então nós temos isso aqui, no sistema internacional, a medida é Faraday. Por isso que é o F. Certo? E aí nós temos a associação. A associação é o contrário da resistência. Quando eu pego uma resistência junto com ela assim, você não soma? Ah, eu tenho uma resistência de 5 ohms, mais uma resistência de 5 ohms dá 10 ohms. Não é assim? Quando você põe ela em série, ela vai somando. O capacitor é o contrário. O capacitor, quando ele é ligado em série, então eu trouxe aqui os 2 capacitores, por exemplo. Ó, 2 capacitores, vamos pegar igual, 40, 20, 40. 40, 40. Se eu pegar e fazer isso aqui, ó, eu estou aqui, eu estou pegando um polo somente. Aí eu venho aqui e faço isso, ó. Eu tiro esse e faço isso aqui. Eu estou ligando, ó, um polo em série com o outro, tá certo? Então se eu pegar o aparelho, o capacímetro agora e colocar aqui, ó, eu vou ter, se esse é de 40, esse é 40, ele vai funcionar como? Se ele é o contrário de resistência. Ele vai diminuir. E quando eu tenho 2 resistores iguais ligados em paralelo, o que acontece? Soma? Não. Vamos fazer aqui rapidinho para vocês entenderem. Eu estou falando resistor, não estou falando capacitor, hein? Ó, eu tenho aqui 2 resistores, 10 ohms. 10 ohms. Se eu ligar esse com esse, pôr uma tensão aqui, quanto vai, ou se eu colocar um aparelho aqui e medir, se eles estão em série, ó, é série, não é? Vem aqui, foi e voltou. O resistor, eu pensei que era luz. O resistor equivalente é a soma dos dois, 20 ohms. Porque resistores um ligado no outro vai somar, aumenta. Se eu ligar ele em paralelo agora, aqui está paralelo, não está paralelo? A fase está pegando esses dois e a fase está pegando esses dois. E eu tenho 10.
Divida ele em 10 e 11. Aí, né? A carga divide a... Não, a resistência A em resistência. paralelo, ela vai dar exatamente a Bom. metade. Sim. Metade. Por quê? A resistência equivalente é igual, vou chamar esse de R1, mas, e esse aqui vou chamar de R2. É igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Se eu pegar 10 vezes 10 dá 100. Não dá? 100. 10 mais 10? 20. Corto. 10 dividido por 2? 5. Então eu sei que quando eu tenho dois resistores iguais, ligados em paralelo, cai pela metade. E o capacitor é ao contrário. Então eu vou ligar agora ele em paralelo. Por que isso aqui é útil? Porque se vocês estiverem no campo e precisarem de um capacitor menor, E só tem... e você tem 2 de 40 e precisa um de 20, o que você faz? Você faz isso aqui. Certo? Assim Lógico. assim é paralelo. Assim é paralelo. Daí paralelo aí dobrou agora. Não. Diminuiu. É ao contrário. É ao contrário. Se paralelo diminui na resistência no capacitor, é ao contrário, ele soma. Aqui eu somo. Somou. Se eu tenho 2,40 ligado em paralelo, aí eu venho com a energia e entro aqui, concorda? Não é a mesma coisa aqui, ó? Eu venho com a Aí energia. agora ele virou aqui, 80. Agora ele virou 80, ele dobrou. Aí eles somam. Aí eu tenho um Somou, capacitor né? de 80. Às vezes você precisa de um capacitor de 80 em campo, você tem 2,40, você liga ele em paralelo, coloca lá e ele vai funcionar. Mas eu poderia fazer isso, vamos dizer assim, o motor trancou. Eu quero... Para dar um... para dar. Eu posso Aí fazer eu, e dar eu uma... posso fazer uma associação e colocar um grande capacitor, tudo bem. Daí eu uso Existe um capacitor de arranque. Isso, existe um Ele próprio para ele é isso. 280, 300 e poucos Microfarad. microfarad. Então, digamos assim, às vezes tu não vai em 40 virar 80, Não vai adiantar não vai muita dar. coisa, muito né? maior. Mas se eu tiver dois de... E se eu quiser fazer um de 40, se eu quiser fazer um de 40, eu faço dois de 20 paralelo, eu viro 40? Não, aí eu tenho 2,40, eu preciso um de 20. Aí eu ponho